Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para fazermos juntos, em paróquia, a nossa segunda reflexão sobre Maria Santíssima. E hoje nós vamos pegar o texto de Mateus, do capítulo 1, do versículo 18 até o final, versículo 25. Ouçamos o texto. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, Maria foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa. Não teve relações com elas até que ela deu à luz um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir bem pausadamente, entendendo as palavras que São Mateus quis nos dizer. Versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Mateus inicia com uma narrativa expositiva. E ele então afirma a origem de Jesus Cristo. O termo usado, origem de Jesus Cristo, a palavra origem na língua grega significa Gênesis. A Gênesis de Jesus Cristo. Em Jesus inicia uma nova criação. Nós vemos em Jesus inicia um novo Gênesis. E diz: Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. A jovem casava por volta dos 11, 12 anos. Aos 13 anos já era mãe. Existem casos que as moças casavam bem mais novas. Maria era uma pré-adolescente, segundo o costume, e devia esperar a data para ser acolhida na casa de José. Maria vem apresentada como mãe de Jesus, sua mãe. E que esta Maria estava prometida em casamento a José. A família de Maria já havia feito o contrato de casamento. Era um noivado. Era uma promessa, ainda eles não habitavam juntos. Antes de viverem juntos,
Aqui tem um advérbio de tempo, antes, advérbio fundamental. 2 advérbios fundamentais nesse texto, antes, até. Então, antes. Nós vamos então ver o outro advérbio de tempo importante nessa passagem, o que encontramos no versículo 25, até, que implica a duração, que vai antes, até. Antes de se casarem, propriamente, habitarem juntos, Maria foi encontrada grávida por obra do Espírito Santo. Aquele que agiu em Maria foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa divina. A gravidez de Maria é uma obra divina, não é uma obra humana. Por esta ação, o próprio Deus age em Maria e ela fica grávida. As coisas de Deus não seguem a lógica humana. O Criador que criou o ser humano no antigo Gênesis, que formou o homem do humus, da terra, do barro, formou o homem da terra virgem e soprou sobre ele, dando hálito de vida, que do nada criou tudo. É o mesmo Deus que fez o homem novo, modelado no seio de Maria, terra virgem. A obra é divina, a obra não é humana. Versículo 19. José, seu esposo, isto é, esposo de Maria, na ordem humana, pois Maria, na obra divina, foi feita esposa do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, pois ela concebeu por uma obra divina, ação da intervenção divina. Então José, seu esposo, sendo um homem justo, aqui mostra o caráter de José, que é um observante da aliança na sua relação com Deus e com os homens. E José, sendo um homem justo, não querendo denunciá-la publicamente, pois o marido, numa questão de honra, podia denunciar a mulher de adultério, que segundo a aplicação da lei do Levítico, poderia ser apedrejada até a morte. Numa denúncia pública, como diz Levítico, capítulo 20, versículo 10, o Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Javé é justo. José é justo. Não quis denunciá-la publicamente. Ele o fez em segredo. Mas no Antigo Testamento, não existe forma para justificar esse segredo. O divórcio devia ser feito com um certificado oficial, público, como diz o livro de Deuteronômio, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 1. São Jerônimo expunha: como José pode ser qualificado de justo quando esconde o crime de sua esposa? Várias hipóteses se apresentam, pois o texto não diz, mas se pode fazer suposições, embora nenhuma tenha fundamento bíblico. José é justo, porque observa a lei do divórcio em caso de adultério, ou porque é indulgente com Maria, ou da justiça que se devia usar ao inocente, ou por rejeitar ser tido como pai da divina criança. Talvez
esse argumento seja provável pela sequência do sonho. Duas perspectivas nos vêm colocadas no texto como a conjunção aditiva. Sendo o homem justo, primeira frase. Agora, a segunda frase, com a conjunção aditiva, não querendo denunciá-la publicamente. Ele tomou uma decisão, resolveu abandoná-la em segredo, que não era comum. Nem lei existe no Antigo Testamento que justifique o abandono em segredo. Mas o objetivo era não expô-la. Então José não quis expor Maria. Versículo 20. Enquanto ele tomava esta decisão, há um período de tempo caracterizado com o enquanto. Implica uma duração de um período. Ele se coloca avaliando a situação. Do momento que toma conhecimento da gravidez até o momento em que ele estava avaliando e pensando sobre a situação. Neste período do enquanto da decisão de José, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Há uma intervenção divina, um anjo, um mensageiro intermediário, que vem anunciar uma mensagem não sua, mas de Deus, autor da mensagem, que a faz conhecer por mediação de um anjo, que o faz conhecer por mediação de um anjo, em sonhos. É a forma como Javé teve contato, como José teve este contato por meio de sonho. Esse contato com o anjo. No Antigo Testamento, mensagem em sonho e anjos pertence a uma literatura chamada literatura heroísta. Deus é sempre alguém que está na altura, então ele se manifesta através de sinais, de anjos. É diferente da tradição javista. Deus caminha com seu povo, Deus é aquele da proximidade. O anjo, então, neste momento, afirma: não tenha medo, mas confiança. Medo de quê? De receber Maria como tua esposa. José deveria acolher Maria e receber o filho que ela esperava, que era uma obra divina, uma intervenção divina em Maria. O anjo inicia então uma exposição. Quem é este que Maria está esperando? Pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo, é de Deus. O ser que foi gerado em Maria é obra de Deus. Versículo 21. Ela dará à luz um filho. A constatação de que Maria estava grávida e que dessa gravidez nasceria um filho homem. Você o chamará com o nome de Jesus. É José que deve impor o nome. Ele fará uma função do Pai de dar o nome. Mas este nome não é José quem escolhe. O nome já foi escolhido, é Jesus. José tem sua importância fundamental na ordem da salvação, na disposição da salvação. José, ao aceitar a mensagem acolhendo Maria com a criança, essa criança divina, estava dando a ele um nome, uma tribo, a pertença a um povo. José, por ser da família de Davi, ao acolher Jesus, lhe dá a pertença à tribo de Judá.
e a herança de Davi. O filho de Davi, o Messias, é Jesus. Jesus só pode legalmente pertencer à família de Davi e herdar o título de Messias Cristo por causa de José, que lhe dá um nome e a pertença à família de Davi. Senão, não poderia ser conhecido como tal. Jesus é Filho de Deus, que foi concebido pela Virgem por obra do Espírito Santo. E é descendente de Davi pela aceitação de José de acolher Jesus e lhe dar um nome. Você o chamará com o nome de Jesus. Por quê? Explicação: ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Javé salva, Jesus, reflete a própria missão do Filho. No nome está então a própria missão que ele irá realizar. Javé salva. Javé salva seu povo dos seus pecados. É o tempo de remissão. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Aqui nova frase expositiva, tendo em vista a autoridade da Escritura, pronunciada por meio de um profeta, o profeta Isaías, no capítulo 7, do versículo 14. O texto de Isaías é o fundamento de que irá acontecer, com aquele que Maria gerou, e o pedido para que José acolha a mãe e o filho, porque é uma obra divina. Versículo 23. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho. A profecia diz respeito a uma virgem que ficaria grávida. Nada demais. Não tem nenhuma novidade, uma adolescente ficar grávida. Mas o texto de Mateus usa Isaías para dizer que esta virgem concebe pela ação do Espírito Santo. Vejamos o texto de Isaías. Saibam que Javé mesmo lhes dará um sinal. Preste atenção nessa palavra sinal. Deus vai intervir com um sinal. Sinal é uma coisa extraordinária. Não é uma coisa ordinária. A jovem concebeu, e deu à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Primeiro, que jovem conceba não é nenhum sinal. É corriqueiro. E dar à luz um filho também não tem nada de extraordinário. O profeta diz que Javé dará um sinal. Este sinal que vai além do corriqueiro e extraordinário e ordinário. Para Mateus, essa realidade extraordinária é a concepção virginal divina de Maria. E o chamarão com o nome de Emanuel. Ele traduz para os ouvintes do Evangelho de língua grega, Deus conosco. Pois os gregos não conheciam o hebraico. Este Deus conosco do início do Evangelho, Emanuel, em Mateus, é o mesmo que no final do Evangelho Mateus diz: estarei convosco todos os dias. Mateus 28, do capítulo 28, do versículo 20. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como hoje o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua esposa Maria. O resultado
foi a atitude de José, aceitando a missão que o anjo lhe tinha anunciado. Foi uma atitude rápida, logo, e tomou duas atitudes, logo. Fez o que o anjo lhe ordenou, é a obediência do justo, e acolheu Maria como esposa. Interessante notar que José é um personagem importante, mas que entra calado e sai calado. É aquele que age, não fala. Versículo 25. E não a conheceu até quando ela deu à luz um filho. Aqui não significa que José teve outros filhos com Maria, como alguns querem dizer. O que o texto quer preservar é o menino e a mãe. Jesus não é obra de José, não é uma obra humana, não é filho de José. Não foi José que fez Maria conceber. Então Jesus não é obra de José, é uma obra divina do Espírito Santo. Durante a gestação, José não interveio em nada. Ele simplesmente cuidou do filho que Maria estava esperando como obra divina. Em nenhum momento Maria foi tocada por José, antes da concepção, até para preservar aquele que Maria trazia em seu seio, o Filho de Deus. Senão poderia ter alguma confusão, dizendo que é filho de José. Então, nós vamos ver, Jesus não é obra de José, uma obra humana, é obra divina. Durante a gestação, José não interveio em nada. Então o texto inicia com antes de viverem juntos e depois até que deu à luz um filho. Durante todo esse percurso, José custodiou Maria e o menino. Esses dois advérbios de tempo, antes e até, querem preservar a origem divina de Jesus e que José não teve nada a ver com a concepção. O texto é cristológico e tem motivo de evitar a confusão de que Jesus podia ser considerado filho de José, mas não era. Então é um texto que fala da participação de José. Ele é importante porque nós podemos dizer que Jesus só pode ser conhecido como Messias, filho de Davi, da tribo de Judá, por causa de José, porque naquele tempo quem dava o nome, quem dava a pertença, quem dava a herança, a pertença a um povo, era o homem, não era a mulher. Se José não aceitasse, Jesus não teria o direito de pertença ao povo da origem divina. Deus, ao usar o seu plano de salvação, coloca o seu filho dentro de uma realidade humana, através inclusive das leis humanas, para que seu filho, que nasceu de uma realidade, de uma família, de uma tribo, como a tribo de Judá, da tribo de Davi, pudesse sim ser reconhecido como filho de Davi, Messias. Então nós podemos dizer, Jesus é filho de Deus, gerado em Maria, por obra do Espírito Santo. Jesus é filho de Davi, porque José, ao acolher Jesus, lhe deu o nome, lhe deu herança, lhe deu a pertença a um povo. E Maria é aquela que, durante toda a gestação, teve esse Filho de Deus que estava sendo gerado nela. E nós podemos dizer que Jesus tem totalmente
100% o DNA de Maria. Ele era todo de Maria. Foi gerado todo na sua realidade humana em Maria. Ele não tinha nada de José. É uma obra divina. E Maria foi aquela escolhida para ser a portadora de Deus, gerar uma humanidade perfeita e completa, o Filho eterno e único do Pai, nosso divino, nosso eterno Salvador. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós. Salve Maria.